Boa noite, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje compartilhar uma mensagem baseada nas Sagradas Escrituras, que nós nos basearemos no versículo de número 9 dos Salmos, capítulo 119. Salmo 119, 9, verso de número 9, diz-nos assim: a Bíblia é sagrada, a palavra do nosso Deus. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Então nós temos uma pergunta e uma resposta. Pergunta: como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Então, Deus está aqui nos ensinando como nós, jovens no espírito, amém? Independente da idade cronológica, nós temos um espírito jovem, porque nós vamos viver eternamente. Esse nosso espírito não morrerá, amém? Então, nós podemos considerar, uma vez que nós viveremos eternamente e pretendemos viver eternamente com Deus nos céus, é claro, glória a Deus, amém? Nosso espírito precisa estar sempre sendo renovado por Deus através da sua palavra. Então nós precisamos a cada dia nos renovar através da meditação, da leitura e da meditação com entendimento revelado dado pelo Espírito Santo da palavra do nosso Deus, ou seja, do próprio Deus. A Bíblia nos ensina todas as coisas e ela nos declara que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? E que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então a cada manhã nós estamos sendo renovados por Deus. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Nós sabemos pela palavra do nosso Deus que o nosso Deus ele nos exorta a meditar sempre na palavra dele, a examinar sempre as Sagradas Escrituras. Em Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6, diz-nos assim a Bíblia Sagrada: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Então, se nós queremos, em primeiro lugar, conhecer a Deus, precisamos conhecer a palavra dele, a Bíblia Sagrada. E ao nós conhecermos a palavra de Deus, nós iremos aprender com Deus a maneira certa de viver. Então, quando esse versículo diz que nós devemos ensinar a criança o caminho em que ela deve andar, esse caminho está em letra maiúscula, é o caminho da salvação, é o caminho da vida eterna, é o caminho da verdade, é o caminho da vida. O próprio Senhor Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ou ninguém vem ao Pai porque Ele hoje está lá. Amém? Senão por mim. Então, somente através do Senhor Jesus é que nós adentramos por esse novo e vivo caminho que nos conduz à salvação, à vida eterna com o nosso Deus. Glória a Deus. Bem, o livro também de Josué, no capítulo 1, versículo 8, diz-nos assim: que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir
em conformidade com tudo que nele está escrito. Então nós precisamos adquirir o hábito de meditar nesse livro dia e noite, ou seja, todos os dias. Em todo o tempo nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ler uma porção da Bíblia que faça sentido, que tenha um contexto, que traga uma mensagem completa, não um versículo isolado. Amém? Nós podemos fazer estudos e nesses estudos nós vamos pensar versículos, um ou mais versículos dentro de um mesmo texto. Podemos pensar vários versículos para fazer um estudo sobre um tema, sobre um assunto. Mas, para meditarmos na palavra de Deus, nós precisamos examinar as Escrituras dentro de um contexto. Amém? O texto fora do contexto é um pretexto. Então, nós precisamos examinar as Sagradas Escrituras de uma forma racional. É o nosso culto racional. Amém? Com entendimento revelado pelo Espírito Santo, mas precisamos estudar dentro do contexto. E aí nós vamos examinar, nós vamos ruminar, nós vamos meditar nessa palavra dia e noite. Quando Deus fala conosco, e Deus sempre fala conosco através da sua palavra, nós devemos ficar meditando, pedindo ao Espírito Santo para falar conosco, para nos dar o entendimento, para nos dar o discernimento, fazendo conexões daquele texto lido com outros textos bíblicos, ou mesmo fazendo um estudo, enfim. Nós vamos meditando na palavra de Deus. Por isso que a meditação não deve se restringir ao momento da leitura. E por isso que aqui diz que nós devemos meditar dia e noite. Amém? Vamos continuar durante todo o tempo meditando, ruminando aquele texto lido, estudado, até que Deus fale conosco tudo o que nós precisamos absorver daquela mensagem. Amém? Vamos repetir então, do início. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Qual o resultado de nós meditarmos dia e noite na palavra de Deus? Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Amém? Glória a Deus. Então, é muito importante, se nós quisermos ser vitoriosos, ter o hábito de meditar na palavra do nosso Deus, de orar dia e noite, de orar sem cessar, como diz a palavra, estarmos sempre orando nos nossos pensamentos, no nosso espírito, estar sempre em comunhão com Deus, através das nossas orações e através da meditação da palavra do nosso Deus. Isso é que irá nos fortalecer. Veja que no livro do profeta Daniel, ele nos ensina que quando o jovem Daniel foi feito prisioneiro, cativo e foi levado para a Babilônia, ele se posicionou de uma forma memorável. Ele nos deixou um exemplo precioso, tanto para os jovens, em termos de idade, quanto para os adultos. A mensagem é válida para todos nós. Amém? Vamos então ler aqui no capítulo 1 de Daniel, a partir do verso número 3. Diz-nos assim a Bíblia Sagrada. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Então, trouxeram alguns israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem imperfeições físicas ou aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber
e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio, o rei, ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. Ou melhor, não o rei, mas Aspenaz, o mordomo-chefe. Amém? Então ele próprio, corrigindo, Aspenaz, o mordomo-chefe, é que ficaria encarregado então de os ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. De número 5. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias da sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Então, depois de 3 anos de treinamento é que eles passariam então a servir o próprio rei. Entre esses jovens estavam alguns jovens cujos nomes em hebraico significavam Daniel, cujo significado é Deus é meu juiz; Ananias, significado o Senhor é misericordioso; Misael, significado ninguém se compara a Deus; e Azarias, o Senhor é meu socorro. Verso 7. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. E a Misael nomeou Mesaque, quem é como o deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abednego, servo do deus Mercúrio, misericórdia. Então veja bem, lemos aqui até o verso de número 7. Bem, e aí o que aconteceu? No verso de número 9, ou melhor dizendo 8, vamos confirmar aqui. Fizemos aqui um recorte. Daniel 8. Daniel 8 diz-nos assim a palavra do nosso Deus: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Então Daniel, ele não queria se contaminar, porque aquela comida, aquela bebida, eram consagradas aos deuses deles. Aquele povo era um povo idólatra, adoravam falsos, tanto assim que esses nomes, novos nomes que eles receberam, faziam menção a esses falsos deuses, que na verdade são demônios. Então ele não queria se contaminar. Ele com seus amigos, com seus 3 companheiros, com seus 3 amigos, não queriam se contaminar. Então Daniel, sendo porta-voz deles, tendo feito amizade então com o cozinheiro ali, o encarregado da cozinha, vamos dizer assim, e pediu que ele não queria se contaminar e que ele não queria comer daquela comida. Ele pediu para comer uma comida diferente, comida que não fosse servida ao rei, uma comida preparada ali para eles, em especial para eles, não sabemos detalhes, mas era uma comida que não passaria por aquela consagração. Então eles não quiseram se contaminar, e Daniel então decidiu em seu coração não se contaminar, não se tornar impuro, porque do momento que ele se contaminasse com coisas consagradas a ídolos, ele se tornaria impuro para Deus. Amém? Então nós temos que nos conservar puros para Deus. Por quê? Porque para sermos santos, nós temos que nos separar do mundo, no sentido de que nós não vamos nos contaminar. Nós vivemos neste mundo, amém? Mas nós não pertencemos a este mundo. Nós vivemos neste mundo corrompido, mas podemos nos deixar corromper pelos costumes deste mundo. Então nós, cristãos, temos que nos conservar puros para Deus. E como que nós vamos conseguir diante do mundo que está aí totalmente corrompido, em todos os sentidos, moralmente, politicamente, socialmente, culturalmente,
em todos os sentidos, ideologicamente, enfim, em todos os sentidos, em todas as áreas, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos tempos do fim, onde o amor cada dia mais tem esfriado, a violência aumentando, a injustiça proliferando. Então, como que nós não vamos nos contaminar? Porque hoje é muito comum as pessoas cultivarem uma filosofia humanista onde Deus fica relegado a um segundo, terceiro, quarto, enfim, muitas vezes em último plano. Deus não é a prioridade, Deus não tem a primazia na vida das pessoas. Deus não está em primeiro lugar, muitas vezes, infelizmente, nem para cristãos. Muitas vezes o que nós temos visto são pessoas que se dizem cristãos, professam uma fé cristã, mas elas, na verdade, querem que Deus esteja a seu serviço, querem que Deus satisfaça as suas vontades. No entanto, nós precisamos aprender a servir a Deus. Quando nós nos tornamos servos de Deus, no sentido de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus, então Deus, dando de nós, Ele passará a nos agradar, a satisfazer também as vontades, os desejos dos nossos corações, desde que estes desejos, essas vontades, estejam em conformidade com a vontade de Deus, em conformidade com os propósitos de Deus para nós, para mim, para você, para todos nós. Amém? Essa aqui é a verdade bíblica. Então nós precisamos atentar para isso. E se nós quisermos então obedecer a Deus, agradar a Deus, servir a Deus, nós não podemos nos tornar impuros. Nós não podemos nos contaminar com as impurezas, com aquilo que o mundo oferece. O mundo oferece facilidades, o mundo oferece imediatismo, o mundo oferece riquezas. Veja a estratégia de Satanás com o próprio Senhor Jesus. Qual foi uma das tentações ali que o Senhor Jesus enfrentou do próprio Satanás lá no deserto, quando ele foi levado para lá naqueles 40 dias? Satanás disse para ele, falou, olha, se prostrado me adorares, eu te darei tudo o mundo, tudo que você está vendo aqui. Eles foram para um local alto, nós não sabemos exatamente o quão alto era, mas imaginamos que foram levados acima da superfície da terra, e ali Satanás mostrou para ele tudo o que na terra havia, falou para ele, se você me adorar, eu te darei tudo isso. Porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sob a influência do maligno. O mundo no sentido do pecado, aqueles que estão vivendo dominados pelo pecado, aqueles que estão em desobediência deliberada a Deus, aqueles que ainda não pertencem a Deus, aqueles que ainda não se tornaram filhos de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Então nós, que já somos cristãos, que já somos de Deus, temos que viver separados para Deus, nos tornarmos santos, isto é, separados, não nos contaminarmos com o pecado, com aquilo que o mundo nos oferece, com aquilo que parece bom. O próprio apóstolo Paulo nos diz o seguinte,
que nem tudo que é lícito me convém, ou seja, nem mesmo que algo seja lícito, seja legal, não seja proibido, não nos convém. Então nós precisamos buscar do próprio Espírito Santo, se nós tivermos dúvida, se aquilo nos convém ou não. Amém? Então, tem muitas coisas que não nos convêm. Por exemplo, programas na televisão. Tem muitos programas, ou a maioria dos programas, que não nos convém. Por que não nos convém? Porque vai ir a nossa mente, vai contaminar a nossa alma, vai nos levar a querer, a desejar certas coisas que vão nos levar fatalmente a pecar. Então nós precisamos fugir da aparência do mal. Então nós vamos viver alheios a tudo que está acontecendo? É claro que não. Mas nós, todas as coisas, com a ajuda do Espírito Santo, e reter somente aquilo que é bom, aquilo que for puro, aquilo que realmente for de Deus, aquilo que vier de Deus para nós, aquilo que vai nos aproximar mais de Deus, aquilo que vai fortalecer o nosso espírito, aquilo que vai nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, pela palavra de nosso Deus, nós temos aqui um ensinamento precioso no livro Filipenses capítulo 4, declara assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Amém? Vamos. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então, desde que haja algo de excelência, excelência mesmo, ou digno de louvor, for para glorificar a Deus, nisso nós devemos pensar. Amém? Então, se não for para isso, se não tiver esses requisitos, nós nem pensar devemos. Amém? Porque através dos pensamentos, sentimentos, vontades, desejos são despertados. Então, se nós pensarmos somente nas coisas boas, nas coisas que vêm de Deus, nós nos aproximaremos de Deus, nós passaremos a ter a mente de Cristo, nós estaremos vivendo em conformidade com a vontade de Deus, e aí nós estaremos agradando a Deus, e assim Ele nos abençoará cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Veja, ainda em Filipenses, agora voltando para os versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. Então, é claro que nesse mundo nós passamos por dificuldades, nós passamos por tribulações, nós passamos por provações. Então, como que nós devemos lidar com tais situações? Não andar ansioso, ou seja, não viver ansioso, não permanecer ansioso. Algum momento de ansiedade nós vamos passar, quando nós estivermos passando por situações. Nós não devemos permanecer. Amém? O que nós devemos fazer? Levar a Deus tudo em oração. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, conversar com Deus, falar com Deus, clamar a Deus. Amém? Por meio de oração e súplicas com ações de graças, ou seja, reconhecendo que Deus é bom e justo, que tem o controle de todas as coisas e que, como diz a palavra, todas as coisas devem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, cooperam, na verdade, quando eu disse devem é porque nós temos que ter esse entendimento.
Amém? Verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, para nós guardarmos o nosso coração e os nossos pensamentos, nós precisamos viver em paz com Deus. Amém? Vamos ter paz com Deus se nós estivermos nos dedicando, nos esforçando para obedecer a Ele, para fazer a vontade dEle e viver de acordo com a sua palavra. Assim nós teremos paz. A nossa consciência ficará em paz com Deus de que nós estamos fazendo tudo o possível, tudo aquilo que nós podemos, que nós temos condições de fazer naquele momento, naquela situação, para viver e agir em conformidade com a vontade de Deus. Amém? É assim que nós vamos vencer. Tendo paz com Deus, Ele mesmo guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. O Espírito dele nos ajudará a nos mantermos puros. Amém? Glória a Deus. Veja que, repetindo então no Salmo 119, agora, melhor dizendo, Salmo 119, verso número 11 agora. Esse versículo nós não tínhamos lido ainda. Salmo 119, verso diz-nos assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Então, coração aqui envolvendo o espírito e a alma, compreendendo o espírito e a alma. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós temos que dar uma primazia para a palavra de Deus. Nós temos que guardar a palavra de Deus em nosso espírito, na nossa alma, como um tesouro precioso, como o tesouro mais precioso que existe. Amém? Quando nós estamos em comunhão com a palavra, quando nós estamos interagindo com a palavra, nós estamos interagindo e nós estamos em comunhão com o próprio Deus, porque o Senhor Jesus é a palavra. Amém? E essa palavra é a verdade que nos liberta. É por meio dessa palavra que nós somos libertos, é que nós somos purificados, é que nós somos edificados, é que nós somos santificados, é que nós somos abençoados. Veja que no Salmo 119, vamos ler aqui no início do Salmo 119, deixa eu ver aqui, se nós temos ele aqui, Salmo 119, sim, Salmo 119, só confirmando aqui, Salmo 119, isso mesmo. Salmo 119, versículo 1 para finalizar. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. E não se entregando à prática de iniquidades, seguem seus caminhos no Senhor. Promulgaste teus preceitos para que sejam observados com diligência. Então nós temos que ser diligentes ao praticar os preceitos, ao viver de acordo com os preceitos do nosso Deus. Amém? Promulgaste teus preceitos para que sejam observados com diligência. Tomara-se firme minha conduta para que eu observe seus decretos. Então não terei de me envergonhar, atento a todos os teus mandamentos. Vou louvar-te com o coração reto ao aprender tuas justas decisões. Observarei os teus decretos, não me abandones de tudo. Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Versículo inicial que lemos. Vivendo de acordo com a tua palavra. Amém? Então vamos viver de acordo com a palavra do nosso Deus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus e se esforce, dedique para cada dia mais conhecer a Deus através da sua palavra, meditar na sua palavra, orar
e meditar na sua palavra. Amém? Um pássaro precisa de duas. Ele não conseguiria voar se ele tivesse somente uma asa, por exemplo, à direita, ou se tivesse somente à esquerda. Então, o cristão, para se elevar, para voar, no sentido figurado, espiritualmente, para chegar mais perto de Deus, para voar sobre os problemas, sobre as necessidades, para se elevar, para se chegar mais próximo de Deus, ele precisa usar as duas asas, oração e palavra. Amém? Oração e palavra, palavra e oração. Assim nós realmente estaremos cada dia e seremos cada dia mais abençoados. É o que eu te desejo em nome do Senhor Jesus Cristo.